7h21 em Campos, o Folha no Ar, primeira edição, está de volta e a gente está aguardando aqui o contato com o Aloysio Abreu Barbosa. Eu não sei se houve algum problema na internet, né? Não sei o que aconteceu ainda, mas enquanto o Aloysio se conecta aqui conosco, que ele é o jornalista de plantão, né, esta semana, o Aloysio Abreu Barbosa, e a gente vai tocando aqui o barco com o Bruno Viana, e confesso que é uma responsabilidade muito grande para todos nós, né, poder trazer esse momento aí, a palavra do filho do tão querido deputado Gil Viana. É interessante, até eu vou registrar aqui, Gil, o meu caro Bruno Viana. Se eu te chamar de Gil é porque você não vai poder zangar, eu acho que você vai gostar, na verdade. Né? Mas é porque o seu pai era muito, muito querido, e você sabe que nós, o ser humano de uma forma em geral, a gente fala muito brasileiro, mas o ser humano de uma forma em geral, ele tem essa mania de, depois que a gente morre, recebe flores, recebe todas as homenagens, recebe tanta coisa, e passa a ser perfeito, não tem mais defeito. Mas o seu pai não é bem assim, não. O seu pai, ele era muito querido por todos. Até mesmo eu te contava aqui, a gente conversava internamente mais cedo, né? Você está desde cedo aqui batendo papo com a gente, tranquilo, gentil, e você contando as suas histórias e a gente contando também as histórias nossas com o seu pai. Ele era assim, da questão de desagradar ou agradar. Ele falava o que ele tinha de falar e fim de papo. Não tinha conversa e pode, não pode, não pode. Isso muitas das vezes até aquela história. Na hora você fica chateado porque recebeu um não ali como resposta, mas depois você vai entender que é melhor um não, né, bem falado com verdade, do que um sim mentiroso. E o seu pai era assim, ele falava sim com verdade e não com verdade também. Muito bom dia, Bruno Viana, seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar, primeira edição. É uma honra poder recebê-lo neste programa. Obrigado, Cláudio, pela oportunidade. Eu deixei claro para você a honra que é estar aqui participando desse programa, um programa um programa com nome dentro da nossa cidade. Então, receber o convite para estar aqui hoje é uma honra. Quero agradecer a todos vocês, agradecer a todos que estão ouvindo. Espero que a gente possa fazer um bate-papo bacana, leve. Você já tinha falado algumas palavras relacionadas ao meu pai e eu fico feliz, porque eu sei que eram verdades, a tudo que ele representou, tudo que ele era. Então, quero te agradecer também pelo carinho com ele e espero externar esse carinho, dar sequência a esse carinho com você também. Se Deus quiser, eu acho que tem sido assim, né? Você já contou isso pra gente, a gente vai chegar lá, mas eu queria que você falasse, apesar do momento ser dolorido e triste, que você contasse pra gente, que você passasse essa experiência terrível de perder um pai tão novo e justamente da forma que foi perdido, né? Com essa doença, e você acompanhou todos os momentos, porque a gente vinha seguindo você nas redes e tendo informação sobre até você. Aí havia até a preocupação depois de você também ter se contaminado com a doença, aquela coisa toda, mas conversamos com os seus parentes também, não, todo o protocolo foi respeitado. Eu gostaria que você compartilhasse um pouco dessa triste experiência. Então, vou fazer vou tempo ao tempo para explicar como é que tudo aconteceu, né? Meu pai, você, né, um parlamentar, né, e as pessoas que estão envolvidas diretamente na política, principalmente ele, que era um deputado estadual, ele estava no seu trabalho, claro, as sessões estavam online, mas ele fazia questão de estar abordando algumas pautas, ia ao Rio de vez em quando, enfim, sempre estava se cuidando, deixando bem claro, mas estava fazendo o seu trabalho. Então, numa dessas, a gente não sabe, claro, até por conta do tamanho que o vírus está hoje, a gente não sabe se foi no Rio, se foi em Campos, onde é que foi, mas ele, ao retornar do Rio, já veio com a notícia de que estava com o vírus. Então, a partir dali,
meu pai se isolou, ele se isolou numa casa, nossa família se isolou em outra, e a partir dali começou a gente fala, um verdadeiro terror dentro da nossa família. Porque cada dia ele era um dia diferente, um dia com novidades, muitas das vezes ruins. E no começo isso é uma coisa que tem acontecido muito, que me preocupa até bastante, que você não dá muita bola, né? Você vai contrair o vírus e meu pai, por ser um cara saudável, sei quem ele era, você acaba entendendo que não, ele vai melhorar, ele é um cara saudável e tal, e até por não ter tido ninguém próximo com essa proximidade de um falecimento ou de uma UTI. Então, mas a partir dali ele começou a se isolar, né? Então, e foi constantemente piorando. Ele estava com uma tosse muito grande, era o pior ponto dele, essa questão da tosse. Então, o pulmão dele estava ficando bastante comprometido. E ali as coisas foram acontecendo, o dia passando, eu falava sempre com ele que eu estava com medo, tem assim uma troca de mensagem com ele falando que eu estava com medo, porque cada noite era uma notícia pior, uma notícia ruim. E a partir dali, consequentemente, ele foi pro hospital num dia que ele estava muito mal, já assim, tossindo bastante. Foi ficando em análise, depois foi para UTI, e aí você vai indo passo a passo. Aí quando você vem indo para UTI, você já sabe que, claro, os médicos dizem que é para analisar melhor, para poder olhar ele 24 horas por dia, mas você já fica com aquela sensação de que o negócio não está tão leve, né? Que as coisas não estão tão leves. E a partir dali ele foi para UTI. Depois nós tivemos a notícia de que ele seria entubado, né? Estaria nesse tal, e depois a notícia do falecimento. Então, assim, eu tive a oportunidade de visitá-lo poucas horas antes, né? 2 horas antes, 3 horas antes do falecimento. Uma imagem que me marca muito, porque tem um lado bom, claro, de ter visitado meu pai, ter tido a honra de visitar meu pai, a última pessoa a visitar meu pai, mas ao mesmo tempo fica aquela imagem na minha cabeça, aquela imagem da UTI, que é uma coisa que eu vou carregar pro resto da vida. Eu nunca tinha ido à UTI, então para mim foi muito marcante ter ido lá. Então, assim, foi dentro da minha família. Até hoje nós estamos um pouco desnorteados, não só a família, mas os amigos, que ele tinha muitos amigos. Nós estamos ainda um pouco desnorteados com tudo isso que está acontecendo, com o que aconteceu. Parece mentira, né? A gente estava até falando aqui sobre isso, né? Você abordou isso, que parece mentira, parece que ele vai aparecer a qualquer momento. Então, é uma sensação inexplicável. Você perder alguém já é inexplicável, né? Meu pai, você sabe da história do meu pai, né? Eu já perdi a irmã, né? Quando eu era mais novo, meu pai, né? Perdeu a filha, né? No caso. Mas digo que perder por Covid triplica a dor. Fica 3 vezes pior, 10 vezes pior. Porque você não pode enterrar, você não pode acompanhar. E até por tudo que está acontecendo. Porque até as visitas na UTI são extremamente restritas e não tem contato, né? Você tem que ficar de longe, tem um vidro, né? Um vidro, então, assim, é uma sensação muito ruim, até porque a gente pensando no futuro, assim, a gente fala, pô, uma hora essa vacina vai sair, se Deus quiser, né? E aí você fica com aquela sensação, ai meu Deus, pô, uma hora, se Deus quiser, essa vacina vai sair e meu pai hoje não está mais entre nós. Então, realmente, deixando claro como esse vírus ele é traiçoeiro. Ele é muito traiçoeiro, eu acho que o falecimento do meu pai talvez tenha sido o maior baque dentro da nossa cidade, não sim. só na cidade, porque, como você mesmo falou, pegou todos nós de surpresa pela pessoa ativa que ele é, pela pessoa saudável que ele era. Então, assim, realmente foi uma situação que dói muito dentro da minha família, dói muito para todos os amigos. A sensação é exatamente essa. Acho que por você não poder ter tido um velório, não ter visto, você não pode ver o caixão, você não pode ver nada, a gente ainda não tem essa sensação, sabe? Sim, parece que está por aqui. A verdade é essa. A sensação é exatamente essa. Então, é muito desgastante, é triste perder alguém. Já é triste, como eu disse, para o vírus pode ter certeza que é algo muito pior. Eu sei bem o que eu estou falando, eu perdi a pessoa mais importante da minha vida. O que vocês conversavam naquele período da UTI? Então, você vai achar, eu até nem relatei isso ainda, assim, mas sendo bem como a gente está no papo bem leve, assim, nesse sentido, eu vou poder falar. Tranquilo, fique à vontade. Alguma coisa que caso você não queira falar, fique à vontade, porque isso aqui é... problema. Eu gosto muito dessa linha do meu pai. Eu vou falar assim como é que foram as coisas. Então, quando eu fui visitá-lo, já foi um baque para mim, assim,
entrar lá dentro daquela UTI, porque é uma sensação muito ruim, porque a UTI, né, são vários quartinhos assim, mas você consegue ver as pessoas que estão em outro quarto, outra, como é que eu digo assim, compartimentos. Então você consegue ver aquilo ali, 10 pessoas, não sei, alguns entubados, outros sem entubar, mas muita coisa. Então é um horário de visita entre quem entra todas as famílias, né, entre todas as famílias. Quando você olha, assim, a sensação que eu tive, você olhar teu pai, um cara totalmente ativo, deitado numa cama, sem forças, que eu digo assim, sem força para brincar, para mexer com você. Na verdade, até quando ele soube que eu cheguei, quando a enfermeira falou que eu cheguei, ele meio que não acreditou. Ele demorou a reagir. Eu com medo também do batimento dele aumentar, ao me ver. Enfim, então eu fiquei meio receoso. Você não até desmaiei dentro da UTI. Desmaiei, porque você fica com medo dele te olhar e o batimento aumentar, e aí você se sente culpado, assim, sabe? Aquela sensação de medo, assim, de acontecer alguma coisa. Então lá eu conversei com ele normal, eu falei com ele, eu tive a oportunidade de falar para ele o quanto a cidade estava comovida com ele, assim, quanto a cidade estava dando apoio a ele. Deixei bem claro isso, falei do carinho, que ele não tinha noção de como as pessoas gostavam dele, né? Porque independente de política à parte, a pessoa que ele era, as pessoas gostavam, independente de posição política. Então deixei isso claro para ele, conversei com ele, falei com ele, ele ficou feliz, ele falou que estava sendo bem cuidado, Falei da minha mãe, acho que talvez ali foi o ponto maior da despedida ali com meu pai, que foi onde eu falei assim: pai, minha mãe está cuidando de tudo lá fora, você pode ficar tranquilo que ela está cuidando de tudo lá fora e você só se preocupa em se curar, não precisa se preocupar com mais nada. E aí ele falou assim: não, fala para sua mãe que eu amo sua mãe mais que tudo nessa vida. Então, assim, com essas frases. Então, assim, ali, quando eu ouvi aquilo ali, aí foi uma das horas que eu desmaiei lá, que eu não aguentei, porque é uma emoção muito grande ouvir. Eu tô arrepiado aqui, ó. Eu acho que não há quem não se comova neste momento. E aí, engraçado, aí eu fui e perguntei: pai, você quer que resolva mais alguma coisa? Ele foi e me falou para resolver uma documentação na LERJ. Aí eu virei para ele e falei: pai, você tá da expressão, você tá de sacanagem, né, pai? Porra, você tá aí na UTI, você tá preocupado com o que vai acontecer com a LERJ, para fazer não sei o que na LERJ. Aí ele ficou lá normal, aí eu fui, até brinquei com ele, falei: pai, você quer que eu volte? Você quer que eu traga outra pessoa na quinta-feira? Terça, né? Na quinta-feira. E aí ele falou: não, volta você. Aí eu fui até e falei: pai, mas o senhor não vai estar aqui na quinta-feira, não. Você não vai estar aqui na quinta-feira, se Deus quiser. Aí foi a hora que eu me despedi, deixei uma água benta lá com ele, lá que minha mãe tinha pedido para deixar, deixei lá dentro, uma água benta, uma medalhinha, ele, né, que minha mãe, muito católica, pediu para eu deixar. E aí foi a hora que eu fui embora, com aquela sensação assim, de vê-lo muito fraco, que é uma sensação muito ruim, a pessoa ficar de bruço, você vê ele de bruço, sabe? Assim, e qualquer movimentação de esforço dá um desgaste, sabe? Dentro, dá para ver que ele está desgastado, o pulmão totalmente comprometido. Então, foi uma sensação muito ruim. E quando você sabe da notícia que vai entubar, você já sabe que é o último passo. É assim, é o último passo que eu digo assim: a partir dali só tem a morte, a verdade é essa. Depois da intubação... Ou recupera, né? Ou não tem outro recurso, né? Que você quer dizer, eu entendi. Então, você vai indo. Internação, UTI, depois intubou, aí você já sabe: opa, chegou no limite. Então, logo após a notícia da intubação, logo depois recebi a ligação do meu tio, dizendo que nós tínhamos perdido, né, o meu pai. E aí foi uma sequência de situações, assim, tudo. Eu não tenho nem dimensão da onde nós tiramos força para fazer tudo que a gente fez, toda esse imbróglio, você não poder ver. Eu acho que o que dói mais é isso, você não poder ver. Você tem que, isso é uma sensação muito ruim, cara. Não dá para comparar com nada. Você não poder olhar. Sabe aquela confirmação? Não, meu pai, realmente, eu perdi meu pai. Você não consegue ter. Então, por isso que fica essa sensação de que parece que ele está por aqui ainda. Sensação, porque você não vê a pessoa enterrada, a pessoa no caixão, a pessoa enterrando a pessoa. Então, você não tem essa sensação. Então, dá essa sensação de que, cadê ele? Não é que ele está... aconteceu isso mesmo? É verdade? A situação é exatamente essa. Então, está sendo muito difícil para todos nós. Não dá para acreditar. Minha família, a gente ainda não consegue ter dimensão disso. Minha irmã, meu irmão,
Nós estamos seguindo porque ele sempre foi muito assim com a gente, né? Meu pai sempre foi muito linha dura por causa da polícia militar, por tudo. Então, a gente tenta pensar o que ele iria querer de nós. Então, a partir dali, a gente segue em frente. A verdade é essa. Porque não tem, ainda no momento nós estamos passando, e pior, ouvir sobre o Covid todo dia, ouvir sobre o que esse vírus está causando, é como se fosse um soco na cara, uma facada, porque você não consegue, você fica lembrando disso consequentemente. Então, é uma sensação muito desgastante mesmo, muito triste, perder meu pai por conta disso. Como é que você vê, vou voltar essa UTI aí, mas como que você vê, por exemplo, as pessoas que negam e que não usam máscara? Eu estou falando no cotidiano, como é que você vê esse pessoal? Então, eu sempre falei isso desde o início. Não cabe a mim, não cabe, né, julgar quem precisa ir, quem não precisa sair, quem precisa sair para trabalhar, quem não precisa pode ficar em casa, mas chega a ser engraçado. Eu estava vendo um vídeo ontem sobre isso, porque, tipo assim, com uma quantidade baixa, e quando começou o vírus, o cuidado parecia muito maior do que é hoje. Né? Parece que o cuidado diminuiu bastante. Não é questão de seguir a vida, de voltar a trabalhar, não é isso, não é esse ponto que eu estou abordando, mas sim dos cuidados, dos principais cuidados, né? Então, assim, quando eu leio notícias de festa não sei aonde, disso, daquilo, saída, então, na verdade, a gente fica em casa pensando, não é possível, não pode ser verdade. Revolta? Porque, na verdade, se eu não me engano, eu li uma reportagem que logo após o falecimento do meu pai, a cidade ficou com um dos índices mais altos de isolamento, se eu não me engano, após o falecimento dele. Mas a gente sabe que passa, na verdade é isso. Então passa, então você tem a notícia de que está tendo... Não estou falando questão de trabalho, tá, Cláudio? Deixando claro, a Luísa aí também, né? Questão de quem precisa trabalhar ou não. Mas, assim, estou dizendo resenha, festa, entre outras coisas que dá para a gente segurar um pouco mais, eu não tenho como ser a favor disso, porque é muito desgastante, é muito triste perder o meu pai por esse vírus. Só quem vive dentro da família sabe, a situação é muito ruim. Então, até quando a gente está com essa notícia aí da vacina, que pode estar avançando cada vez mais, dá uma mistura de sensações, porque eu estou muito feliz que vai sair a vacina, mas ao mesmo tempo eu fico triste porque eu perdi meu pai antes de sair a tempo a vacina. Então, a gente tenta mobilizar isso também, a gente sabe como é que está difícil essa questão do isolamento em si, assim, depois de 4 meses, mas em relação a coisas que podem ser evitadas, eu fico muito triste. Questões, como eu falei, de festa, resenha, e a gente vê o tempo todo nos jornais, como isso está sendo um ponto que me incomoda bastante. Perfeito. Bom, deixa eu trazer aqui para a conversa o nosso querido Aloysio Abreu Barbosa, já devidamente conectado aí conosco, e a gente começava aqui o programa, Aloysio, já está tudo ok aí? Tô ok. Posso... Bom dia, Aloysio, seja bem-vindo. Ao ouvinte, a telespectador pelo streaming, mas eu perdi o horário. Eu acordei cedo, acordei 6 horas. Eu vou dar mais aquela dormidinha quando eu acordei assistir. O cochilo, normal. Friozinho. Bruno, tô ouvindo aqui há algum tempo. Voltei a querer fazer uma pergunta, mas a Cláudio estava na pergunta. A gente tem um grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões no WhatsApp. E a gente faz perguntas, quando a gente define a pauta, a gente abre para perguntas, né? Como está aberto aí para comentário, agora na rádio. E a Silvana Venâncio, de Bom Jesus Tabapuana, jornalista, ela tem uma pergunta para você, que tem a ver com esse primeiro bloco, e eu vou repetir a pergunta dela para você, vou ler, ok? Você tem pretensões políticas seguindo os passos do seu pai? E a respeito da Covid-19, muito se divulgou na imprensa do Brasil que Gil foi tratado com hidroxicloroquina, que era do PSL, antigo partido do presidente Bolsonaro. Como você lidou com isso? Em relação à primeira pergunta, isso era um projeto, vou abrir um pouco mais depois, mas era um projeto que eu já estava com meu pai, por
políticas, deixando bem claro, Luiz, isso aí é um que eu gosto sempre de frisar. Não foi após o falecimento do meu pai. Quem sabe, né, sabe que esse era um projeto, um sonho meu e do meu pai que já estava acontecendo. Eu apenas estou tentando seguir em frente depois de tudo isso que aconteceu, né? Eu acho que a maioria sabe aí por tudo que meu pai sempre tinha deixado claro nas entrevistas. E em relação à hidroxicloroquina, essa é a pergunta que eu mais recebo, a verdade é essa. Então, assim, eu vou abrir para vocês a verdade, que é o que eu deixo bem claro. Eu não sei de que forma o meu pai foi tratado dentro do hospital. A verdade é essa. Nós não tivemos essa informação. De que forma foi tratado o Gil? Se foi, se não teve. Até porque ele foi com o consentimento dele, né, do meu pai. Se eu não me engano, você, para utilizar a cloroquina, você precisa lá do termo do consentimento lá do paciente, né, dizendo que aceita, enfim. Então, eu não tive esse acesso. Eu te disse que antes dele adentrar o hospital, ele não fez uso, entendeu? Então, assim, só posso deixar claro para vocês. Se foi dentro do hospital sem feito uso, aí já é uma pauta que eu não entrei e até preferi não buscar muito sobre isso. Assim, não fiquei batendo nessa tecla no hospital para tentar buscar isso, até porque o que aconteceu foi com o consentimento do meu pai e a gente fica buscando explicações, né, respostas. Então, eu parei com isso, foi a minha filha não decidiu, porque ficar buscando respostas só machuca mais ainda. Em relação a essa questão que eu vi, a reportagem que saiu no início, logo após o meu pai, falando que deputado bolsonarista morre após uso de hidroxicloroquina, eu achei aquela matéria bem caça-clique, né? Como que fala, né? Bem assim, voltada para isso, porque quem acompanhava meu pai de perto sabe que ele era um cara que deixou claro a favor do isolamento, né? Fez até um vídeo no dia 1º de maio, no Dia do Trabalhador, né? Falando sobre o isolamento, a favor disso. Então, meu pai nunca foi, você sabe muito bem, chamava até a Luizinho, chamava até disso. Meu pai nunca foi um cara extremista nesse ponto de não sou contra o isolamento, sou contra isso. Né? Vocês sabem muito bem como era o Gil, então eu queria deixar bem claro isso. Não sei se houve o tratamento de cloroquina dentro do hospital, com cloroquina dentro do hospital. Antes eu te garanto que não, acompanhando de perto, não teve o tratamento. Então, mas assim, é uma pauta que eu preferi assim, não ficar buscando dentro do hospital o que foi usado, o que não foi usado, até porque hoje não tem como voltar atrás mais. Já perdi meu pai. Não, porque realmente você falou, quer dizer, na época a mídia explorou muito essa coisa a grande mídia explorou muito essa coisa dele, o fato de ele ser do PSL, que foi o partido pelo qual o Bolsonaro foi eleito. Bolsonaro é um garoto propaganda da cloroquina, né? Domingo, Trajano falou aqui, foi entrevistado no Folha no Ar ontem, o José Trajano, jornalista, que no domingo pegou a caixa de cloroquina e colocou como se fosse troféu do Copa do Mundo, jogador de futebol, né? Ele levou sobre a cabeça, em Brasília e tal. E o fato, eu te digo porque a primeira pessoa a anunciar a morte de Gil aqui em Campos fui eu. Eu fui o primeiro a saber. Você deve ter visto, por óbvio, né? Acho que na mídia também. A primeira pessoa na mídia a anunciar a morte de Gil fui eu. E fiz com muito pesar, porque eu gostava muito do seu pai. Mas ele, de fato, tomou a cloroquina. Eu não explorei isso por motivos óbvios. Eu não queria, não achei que por bem fazê-lo. Mas me parece que ele tomou, sim. E você e sua família ficaram sentidos com esse tipo de exploração? Como é que vocês reagiram? Então, Luizinho, como eu falei, assim, deixando bem claro, não sei se houve o uso, tá? Não estou dizendo que teve ou se não teve, mas essa forma como foi, assim, colocado, a gente não tem jeito, a gente lê, porque vai passando, você vai lendo. Eu acho que foi muito, claro, você tem que noticiar de uma forma técnica, né? Não estou, né, essas notícias na grande mídia, como você falou, mas faltou um pouco do respeito à pessoa Gil, né? Ao humano Gil, falando da família. É uma matéria muito forte, de verdade, quando você imagina a família ali, do bolsonarista morre após uso de hidroxicloroquina, enfim, uma matéria bem
bem pesada, frisando isso, né? E como eu bem frisei, meu pai nunca foi um extremista, né? Nunca foi um extremista, sempre foi um cara muito conciliador. Então foi, sendo bem sincero, foi bem pesado. Eu li bastante, principalmente, na verdade, aqui dentro da cidade, a gente não teve muito, aqui eu acredito, não tenha lido muitas matérias voltadas para isso, até porque as pessoas exploraram muito a pessoa Gil Viana, né? Quem era Gil, quem conhecia ele. Mas lá fora, né, claro, chega a notícia que um deputado do PSL falece por Covid, consequentemente a ligação é óbvia, né? Então a ligação é óbvia. Então, mas assim, pensando em relação à minha família, em relação à notícia em si, foi muito desgastante para todos nós. Foi muito triste ler essas reportagens. A gente sabe que é, claro, respeitando, mas acho que faltou um pouco desse link de pensar como seria a reação de quem eu amava, quem gostava do meu pai. Como você falou, acho que quem conhecia Gil de perto, não só a pessoa, como o seu mandato, a referência de Gil era o próprio Gil. Para a mídia de fora daqui, como você bem falou, de maneira muito correta, a referência é essa contradição, uma aparente contradição mesmo no fato de um bolsonarista ter se tratado com um medicamento, defende o presidente, quer dizer, e ter vindo a óbito, né? Então, talvez essa contradição seja o grande referencial de quem não conhecia Gil, político ou pessoa. Enquanto aqui em Campos, não, era ele, político e pessoa. E, de fato, ele tomou a cloroquina, assim, porque a hidroxicloroquina, assim, porque eu fiz a matéria e tinha informação. Eu só não usei, preferi não usar. Preferi me fixar no homem e no político. E qual foi assim, você conviveu com ele, você é filho dele, desde que você se deu por gente, né? Qual é o grande legado, o grande ensinamento de Gil que você leva assim, nessa sua carreira política que está começando agora? O que você leva como referência maior dele? Eu vou citar assim, dois lados do Gil, para que as pessoas entendam. Né? O Gil, pai. O Gil, pai. Muito linhadura, cara totalmente linhadura, né? Por conta de ser policial, uma educação muito rígida. Era muito rígido, meu pai sempre foi. Ele sempre, quando ele aborda essa questão de pai, de forma assim, você sabe disso, você conhece, sempre foi um cara muito linhadura. Questão de estudo, em questão de correr atrás das coisas, porque meu pai, a história dele, né, Luiz, você sabe, eu faço questão de frisar a história do meu pai, porque não dá. Meu pai era policial militar, filho do garçom Gil também, né, da dona Getúlia, então eu tenho um orgulho de falar do meu pai que não dá para mensurar, porque onde ele chegou, né, ele realizou o sonho dele, que você sabe, você conhece ele, que era ser deputado, né? O sonho do Gil era ser deputado. O resto era consequência. O sonho dele era isso. Então o pai Gil, ele era um pai assim, um pai presente, um pai ativo, um pai totalmente assim, ele era linha dura, mas era vou até expressar usar uma banana mole, chorava o tempo todo com a gente. Era um carinho imenso pelos filhos, assim, um cara totalmente correto, tinha orgulho em dizer da onde ele tinha saído, da onde ele tinha chegado, tinha orgulho dos filhos dele, te falo também, isso eu já posso afirmar, da família que ele tinha construído. E o Gil político, o Gil político era o Gil, ele falava, eu estava até acompanhando a entrevista dele, a última com você, em janeiro lá, se eu não me engano, e eu achava engraçado que a entrevista dele fugia muito do padrão, né? As expressões que ele usava, a forma que ele falava, era muito bacana. Então o Gil, ele era totalmente autêntico, ele era tipo personalidade, ele não era refém da política, a verdade é essa. Ele era o Gil. Eu lembro que eu até falo eu achei engraçado, ontem eu acompanhando a entrevista que você fez com ele, no começo que você perguntou a ele questão de ideologia, né, do PSL com o PSB, e a resposta dele, eu não tenho esse negócio de direita, de esquerda, eu sou o povo. Então, assim, eu acho que isso resume muito o Gil, cara. Isso resume muito o meu pai, cara. Ele falava, eu estava conversando com o Cláudio aqui mais cedo, ele falava o que ele tinha para falar. Né? O não, o sim. Como ele preferia dar um não jeitoso do que dar um sim mentiroso. Ele preferia fazer isso. Então,
o legado dele vai muito além da política, né, cara? Falando de política, nós sabemos da história que ele deixou, principalmente na bandeira das pessoas com deficiência, né? Então, mas ele vai muito além disso. Perder o Gil Viana, ele era um cara muito, muito querido e muito autêntico, que faz falta hoje. Ele tinha sua personalidade, não falava com script, com nada. Ele até falava, né, Luiz? Ele não vinha com nada para entrevista, né? Ele vinha com o celular e acabou. Ele chegava lá e vamos embora, vamos dar entrevista. Ele era um cara fora do normal, a verdade é essa. Meu pai, ele era demais, era um pai especial, um marido, enfim, um filho. Nós estamos muito sentidos, cara, com tudo isso que aconteceu, porque falar dele é difícil, cara, falar do meu pai, porque ele era um cara fora da curva. Ele queria sempre o melhor, doa quem doer. A verdade é essa, você sabe muito bem disso, você pode falar até dele também. Seria uma honra também escutar, porque eu sei que vocês têm um carinho gigante por ele. Rapaz, eu conheci... aqui é mais para o entrevistado falar, né? Mas você sendo filho dele, eu posso dizer dele, eu conheci ele por intermédio de amigos comuns. Eu conheci o político, né? Mas assim, sentar para conversar, né? Através de amigos comuns, um amigo comum específico, você deve saber quem é, trabalhou junto com ele. E Gil era uma pessoa muito espontânea, né? Gil era direto e reto, Gil não mandava recado, né? Gil era muito direto. E é uma característica que a gente tem em comum. Eu também sou um cara muito direto. Então, meu avô dizia, né? Meu avô que é da Baixada da Égua, Baixada Campista, boi preto conhece boi preto. Né? E ele era um cara muito direto. Isso é uma coisa que me agradava muito. E é uma coisa rara, não só entre as pessoas normais, como sobretudo na política, né? Se você parar para pensar, talvez seja até uma característica, embora boa pessoalmente, uma característica até pouco política, né? Sim. Muito autêntico, muito direto. E ele tinha muito orgulho dessa origem dele. Falou aqui naquele programa de Gil Beissola, pai dele, garçom da sua avó, né? Costureira. Ele falou: não passei fome, mas vida muito dura, passei dificuldades, e era muito grato ao Exército Brasileiro e aos empregos que teve, por terem dado sua formação, depois além, lógico, dos pais, né? Além da Polícia Militar depois. Era um cara muito grato a essa formação dele e muito orgulhoso disso. Orgulho que eu acho merecido e que dá para ver que você tem também, e mantenha ele, porque é para se orgulhar mesmo. Agora, eu sei que Cláudio quer falar alguma coisa sobre Gil? É exatamente isso aí que você colocou, direto e reto. Gil, vamos contar uma passagem aqui rápida minha com o Gil. E aí você fica chateado na hora, eu falei com o Bruno, mas é aquela história, é melhor ficar vermelho uma vez do que branco a vida inteira, né? Gil, mensagem de Natal aqui na antiga Continental, deputado Gil Viana deseja a todos bom Natal. Nogueira, posso gastar dinheiro não, Nogueira, já estou fazendo na rede social, tá muito bom, valeu aí, um abraço. Era assim, desse jeito. Então ele, como você bem disse, Luiz, ele mandava recado de jeito nenhum, era direto e reto, e era assim, franco, e aí fica mais fácil de conviver com essas pessoas. Você vai desagradar ou não, não interessa. E outra coisa que você falou, a questão política. É raro ter um político assim. É raro. Então, esse legado aí deve ser muito honroso para o Bruno e para a gente que foi mais chegado também como amigo dele, não tenha dúvida que foi um bom companheiro. Agora, Bruno, você falou daquela entrevista que ele me deu, até para republiquei, eu escrevi um artigo depois que ele faleceu, até estava um sucesso na época, aquela série do Michael Jordan, do grande jogador de basquete do Chicago Bulls. Eu vi. Foi lindo aquele artigo lá. Foi uma comparação, e aí reassisti aquela entrevista. Que ele teve uma frase que ele disse ali, perguntando se ele era pré-candidato, ele usou um superlativo, né?
que era tipo de Gil também. Eu sou pré-candidatíssimo a prefeito. E depois que ele usou aquela expressão, essa expressão, ela fez escola na política, não só de Campos, como da região, porque Rafael Diniz usou essa expressão, prefeito. Fátima Pacheco, prefeita de Quissamã, prefeito, usou essa expressão aqui no programa. Então fez escola, né? Fez escola. Você lembra disso, né? Eu falei sobre isso com o Cláudio agora, pouco eu falei. Ele tinha essa forma de falar, assim, que ele usava uns bordões, como você falou aí, que era muito engraçado. Igual como eu falei esse negócio, eu quero o que é bom pro povo. Lá, cá, não quero. Ele tinha essas coisas, assim, bem autênticas. E esse negócio do pré-candidatíssimo, isso viralizou mesmo, cara. Eu comecei a acompanhar, ele mesmo ficava falando, tá vendo esse bordão aí? Ele falou, ó, pré-candidatíssimo? Eu coloquei. Ele tinha esses orgulhos, assim, tipo, eu falei isso, que ele gostava de mostrar pra mim que ele era, né, assim, não pra mim, mas pra lá em casa, seu pai é isso, seu pai é aquilo. Ele tinha muito orgulho dessas coisas dele, sabe? E eu achava engraçado, eu cobrava dele, isso é uma coisa que eu cobrava muito dele, tá? Particularmente, falava, pai, você já é um político muito bom, cara, você já chegou onde você quiser. Agora, com o carisma que você tem, né? Com a sola do sapato que você gasta, porque ninguém anda como ele, ninguém andava como ele aqui na cidade. Ninguém. Isso aí eu posso falar 100%. Ele andava mesmo, né? À toa que o papai sempre nas pesquisas ele não aparecia, mas chegava na urna porque ele sabia fazer esse trabalho. Então, a gente sempre falava, ele tinha muito orgulho disso. Eu brincava com ele, falava, pai, se o senhor se preparar mais um pouquinho, se o senhor fizer isso, estudar aqui, estudar ali, você vai ser um governador. Você vai ser, sei lá, nem sei onde você pode chegar, porque você é um cara. Só que ele, Bruno, olha só, esse é o meu jeito. Se eu olhar vai ser ruim. Se eu ficar estudando muito, vai ser ruim, porque eu vou perder meu jeito. Então, assim, ele tinha essas coisas dele, sabe? Assim, que era totalmente dele. Ele, é simples, cara. Vai chegar no debate, eu vou ter lá a pauta lá, vou olhar a pauta lá, vou estudar um pouquinho e vou pra dentro. Vou falar do meu jeito. Então, assim, era muito dele isso, cara. Eu falo assim, ele é muito... Você sabe o que eu tô falando, é totalmente verdade. Ele não tinha esse negócio de... Ele igual o pré-candidatíssimo. Da onde ele tirou aquilo, cara? Sou pré-candidatíssimo. Então, assim, eram as coisas que ele trazia, que se ele tivesse na pauta, lendo ou seguindo algo, ele não iria usar aquele bordão. Mas ele pegou, não, sou pré-candidatíssimo. E, como você disse, viralizou. Então, era muito dele isso, essa parte que ele... Eu sei o que eu tô fazendo, pode ficar tranquilo. Sei que... Então, era muito dele isso, cara. Ele era fenômeno. Você gosta de boxe? Esporte boxe? Acompanho, eu gosto de todo tipo de esporte, mas, assim, não sou... No pugilista chamado Muhammad Ali, que foi considerado o maior monstro dos tempos. Eu vou falar desse cara, Muhammad Ali. Sim. Então, ele lutava com a guarda abaixo. Lutava com a guarda... característica disso, ele se esquivava do soco, né? Porque é muito difícil de fazer. Não é contra profissional na sua frente. E teve, no início de carreira, o treinador dele, Ângelo Dandi, tentou fazer ele lutar com guarda alta. E foi um desastre a luta. Ele lutou mal. Ele falou, meu filho, luta da maneira que você sabe, porque tá indo bem. Eu fui mandar você botar guarda alta, não deu certo. E foi o que foi, né? É tido até hoje como o maior de todos os tempos. Né? Cada um tem seu estilo, né? Se você às vezes quer moldar muito esse estilo, que parece que pode não ser o melhor, mas para aquele cara e dá certo, né? E o Gil dava, né? Dava, e até falando assim que era uma coisa que eu abordava com ele. Você ouviu isso dele, mas é verdade. Meu pai, quando ele falava assim, eu já tô parando, você ouviu várias vezes ele falando, eu ia parar, mas eu resolvi continuar. E não é mentira não, cara. Não é pra falar, ter pena, algo assim, não. Aí, diversas vezes ele chegava e falava, cara, eu vou parar. Só que ele não parava porque ele tinha esse negócio de ajudar as pessoas demais. Então, assim, até quando ele começou a me inserir no cenário político, na política, né, me colocando como pré-candidato, eu ficava com ele falava, porque eu tô me aposentando, né, então meu filho vai dar seguimento ao legado e tal. Aí a gente brigava, meio que no meio de uma reunião, brigava eu e ele, assim, você tá parando o quê, cara? Você tá doido? Você vai chegar muito longe ainda. Eu vou te dar todo o suporte aqui, pai, que você precisar, tudo que você precisar, seu filho vai estar com você, pro que você precisar, e você vai
vai otimizar seu tempo, você vai ser um governador, cara. Você vai ser... Alô? Tá ouvindo? Tá ouvindo aí, Cláudio? Acho que a internet do Aloysio travou lá ou caiu. Tá ouvindo aí, Aloysio? Acho que a dele travou. Mas sim, pode continuar, Bruno, enquanto o Aloysio reconecta aí. Então ele era... Acho que voltou. Ele era... Voltou. Tá ouvindo, Aloysio? Bom, sim. Enquanto o Aloysio reconecta lá, Bruno. Então ele era muito assim nesse perfil de eu tô parando, eu tô aposentando, eu vou descansar. Ele estava muito nessa linha de vou descansar, né? Então ele realmente foi um cara sim, muito... A Luiz saiu aqui para reconectar, pode continuar, por favor. Então sempre foi um cara muito nesse perfil, né, de autêntico, né, um cara totalmente diferenciado, e a gente ficava brincando muito, eu e ele, a gente ficava falando muito sobre isso. Eu vou parar, eu vou isso. Então a gente ficava brincando, ele até brincava, ele falava, nossa, você vai pegar meu lugar, e eu ficava, que isso, pai? Enfim, ficava eu e ele tinha essas coisas, ele não tinha esse apego, cara, ele falava isso, ele falava, e eu faço questão de frisar, ele não tinha esse apego, né, eu era um bom político, mas ele era um político independente de cargo, independente de onde ele tivesse, qual lugar ele estivesse dentro da política. Então ele era um cara muito solto. O que a Luiz falou é exatamente isso. Era um cara totalmente atípico dentro da política, que lutava com a guarda baixa. Eu falava sempre isso, eu falava, pai, essas coisas que você fala aí, você tá na guarda baixa. Não usava guarda baixa a expressão, mas agora que a Luiz falou, pegando como referência, é realmente isso. Ele ia na guarda baixa, ele falava a verdade, não era nocauteado, mas tomava umas pancadas daqui e ali, mas era um cara que sabia, falava o que tinha para falar, sabia apanhar, né? Sabia apanhar, a verdade é essa. Tem várias mensagens aqui no streaming do Face, Bruno, que aliás eu acho, enquanto o Luiz reconecta aí, eu vou até pedir a você para que depois, vou te copiar esse link aqui, o Luiz voltou aí, depois de copiar esse link, você acessa lá e responde esse pessoal todo aí, porque tem comentário aberto, tem pergunta, naturalmente o Luiz seleciona aí, a Luiz retornou aí o contato agora, Luiz. Antes eu estava só esperando o Bruno acabar, porque são 8 horas já, vamos partir pro primeiro intervalo, né? Você me permite? A hora estourou. Mas eu posso fazer um pedido ao Bruno aqui, Luiz, só para a gente fechar esse bloco? Sim, vamos lá. O Bruno, a gente conversava mais cedo, falava um pouco aí de algumas intimidades. Você falava que seu pai tinha assim, nessa intimidade de relação, você teve muito contato com ele até 18 anos, depois se dedicou um pouco mais à sua carreira de jogador, foi destaque aí no Americano, Goitacás, enfim, como você disse mesmo, viajou pelo mundo afora aí, Dubai e tantos outros países. Mas vocês tinham assim, o seu pai tinha algo a mais especial e que você compartilhava comigo. Quer compartilhar isso com a gente ou quer deixar quieto? Aquelas mensagens especiais, aquela coisa que, sei lá, parece que ele sabia de tudo. Assim, já que a gente... Isso é uma coisa que, como eu falei, eu não abordei, não tinha abordado ainda, mas isso vai, claro, da crença de cada um. Mas a Luísa, a gente, cara, meu pai tem falado aí que meu pai parecia sentir que algo estava por vir, porque tudo que ele fez foi algo... Eu tenho uma troca de mensagem dele aqui, com a minha mãe, uma mensagem bem longa, né? Até vou pedir liberdade à minha mãe, ela deve estar assistindo, mãe. Meu filho vai falar aqui, tá? Mas aí você não briga comigo depois não, tá, mãe? Então ele falava... A Luísa tá aí? Tá conseguindo ver? Tô vendo. E ele falava assim, ele mandou assim pra minha mãe, Andréia, algo, assim, uma mensagem bem longa, mas um trecho da mensagem estava assim: algo está para acontecer. Não sei se é bom ou se é ruim, mas algo grande está para acontecer. Isso aí foi no dia 5 de maio. Dia 5 de maio é o dia que que é aniversário da minha falecida irmã, Gabriela. Ele foi visitá-la, aonde ele está, até fala isso, mas assim, onde ele está hoje, né, enterrado, ele foi visitá-la e ao sair ele falou isso. Ele sentia que algo estava por vir. Então, assim, foi algo...
não são só esses, tem vários detalhes que se eu falar, e eu mostro, se vocês quiserem, mas acredito que não vai precisar. Ele estava assim, ele nos últimos meses, cara, ele estava com uma sensação muito, muito estranha, ele estava muito diferente nesse sentido. Então ele abordou isso depois, quando ele já estava no hospital, eu mandei assim para ele: pai, eu não consigo nem dormir, eu tô com medo, porque de noite sempre as coisas pioravam, né? Pai, eu tô com medo de acontecer alguma coisa. E ele mesmo respondeu assim: tem que levantar a cabeça e seguir em frente. É a frase que ele usou, que é muito dele, tem que levantar a cabeça e seguir em frente. Então, essas coisas que a gente vai guardando, assim, que às vezes chegam até a confortar a gente, não sei se é confortar a palavra certa, mas tipo assim, de que aconteceu, que era para acontecer, né? A gente não sabe o tempo, né? Eu, na minha crença, no tempo de Deus, qual é o tempo de Deus, mas eu realmente, ele deu muitos sinais. E ele, depois que ele tinha decidido, né, junto comigo, que eu seria pré-candidato a vereador, ele começou a falar com as pessoas, ligar, então ele estava muito acelerado, cara. E nós mesmos, né, internos, ficava questionando ele: pai, não está muito cedo, pai, pra você fazer isso, você acelerar dessa forma? E ele falava que ele estava correndo contra o tempo. Não, estou correndo contra o tempo. Então hoje, Luiz, eu falo muito que se meu pai não tivesse feito o que ele fez comigo nos últimos meses, de ligar para as pessoas, falar quem eu era, assim, como filho, mas me apresentassem às pessoas, eu hoje talvez não conseguiria tentar dar continuidade ao legado dele. A verdade é essa. Então, foi algo que é realmente assim, eu quero abordar isso depois com mais calma, eu mostrar a vocês todos os sinais que ele deu, todas as formas que ele falava, né? E aquele vídeo do Morro de Itaoca, vocês devem ter visto, né? Acho que a Luísa viu, né? O Cláudio também. Ele fala lá que o tempo é de Deus, abraça seus familiares, né? Desacorde tudo que você acordou de errado, né? Porque ele sabe a hora que você entra, a hora que você sai. Aquele vídeo, até revelando isso aqui, eu achei apagado no celular dele, né? Porque o iPhone, né, ele tem um negócio de apagado, mas que fica lá. Então eu roletando o celular dele, tem mais de 16 mil fotos, tá tudo guardado aqui. Então eu roletando o celular dele, olhando o celular dele, eu falei: caraca, olha esse vídeo, cara. E esse vídeo não era o perfil dele. Vocês sabem o que eu tô falando. Ele não era de perfil de ficar falando frases motivacionais, né? Então ele fez aquele vídeo viralizou, aquele vídeo estava apagado no celular dele. Eu achei lá no celular dele, apagado, encaminhei para os grupos para mostrar essa mensagem linda pro pessoal, e aí desde aí todo mundo ficou impressionado. Eu assisto aquele vídeo constantemente, porque é um vídeo que fala muito da realidade, né? Do tempo, que o tempo passa rápido, o tempo vale ouro. Como ele falou, o tempo vale ouro. Você não sabe a hora que você vai entrar e a hora que você vai sair. Então foi emocionante demais tudo isso que aconteceu, e essa questão de eu ter ido visitá-lo, a gente foi uma despedida mesmo, ali naquele último, passando um legado ali naquele momento, eu tê-lo visitado logo após o falecimento. A gente conversa dentro da nossa família e o pessoal fala: nossa, Bruno, tudo que vocês estavam vivendo, e ainda aquele momento de você ir lá visitá-lo e logo depois ele falecer, é algo que realmente marca demais. O pessoal fala: ele estava esperando você para se despedir, ele estava esperando você ir lá para se despedir. Então vai de cada um, mas realmente me marcou demais todos esses detalhes antes do falecimento do meu pai, que eu não tinha nem externado em lugar nenhum, mas já externando aqui, como eu falei com o Cláudio, não tem problema nenhum em falar tudo o que ele fez. Ele era um cara abençoado. Eu cheguei, me lembro quando eu tive a notícia, cheguei a noticiar, como eu disse, foi o primeiro a noticiar, eu sei que você chegou a estar com ele, eu me lembro disso. Você esteve com ele pouco antes dele vir a óbito. Eu me lembro desse detalhe. Até porque o tipo da notícia que você se envolve emocionalmente é uma notícia chata de dar, né? Mas, enfim, são 8h10, a gente passou bem do tempo do primeiro bloco, e vamos fazer um intervalo e seguir adiante, porque senão esse tempo vai fazer diferença lá no final, quando a gente estiver falando mais de política, né? Vai sim. Embora falar de Gil, a gente pudesse falar aqui, fazer um programa sobre Gil, né? E todo mundo teria muita história para contar. Não tenha dúvida. São 8h10 em Campos, um rápido intervalo comercial. Você que nos acompanha, continue aí ligado, tanto no Face ou aqui pela rádio Folha FM, uma emissora do Grupo Folha da Manhã. Voltamos em instantes. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. A Proteus, moderna.